Eu acho que os caras que estudam muito chegam em alguns lugares que nós não chegamos. para com Você isso. acredita em Deus? Claro. Não que Deus existe, né? Acredita no quê? Você não perguntou se eu acredito em Deus? É. Acredito. Porque eu já ia por umas perguntas tipo assim, beleza, e a alma? Então, essas vamos lá. coisas? Ó, veja bem. Você acredita no amor? Sim, E o amor existe? eu acho que sim. Ele existe em que sentido? Não- Ele é uma coisa no mundo ou ele é uma representação mental? Representação mental. Então, eu acho acredito que em Deus também assim. Eu não tenho dúvidas que Deus é uma representação poderosíssima. Isso aqui não é um discurso retórico, tá? Ah, o cara é um ateu metido a besta, malandrinho, quer dar isso agora de espertinho em cima de nós que acreditamos em Deus. Não, não é isso. O negócio é muito mais profundo. Será que Deus, a crença em alguma coisa que insufla a vida, é fruto da seleção natural? Será que a gente está fadado a isso? Eu acho que sim. Então não é que eu acredito em Deus como uma ideia. Eu reconheço a ideia em você. Não, não é essa babaquice. Eu acho que se a gente acredita numa coisa, mesmo que seja com a fé ou sentimento, enfim, se a gente acredita muito viamente assim nessa parada e age de acordo com que aquilo do jeito que aquilo te toca, sente, você age de acordo com aquilo, eu acho que isso se torna real a partir daí. Perfeito, perfeito, totalmente Porque isso, tipo, querendo ou não, mudou. Sei lá, se eu falo assim, não, Determinou determinou o meu minha método relação com o mundo. de pensar, de agir, de fazer É. e tal. Eu falo, mas então isso aí que ele pensou existiu pra ele, no mínimo. Isso. É isso, né? Isso, totalmente isso. Olha só, eu falo um negócio que pode parecer uma blasfêmia, mas não é, de maneira nenhuma, é super legal e respeitoso. Existem rituais filmados. Tem uma grande primatóloga, é uma especialista em primatas. Meu hobby por muitos anos foi macaco, primatas, assim. Sempre achei o comportamento de primata uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Eu acho muito É louco. animal. Eu acho Porque são muito- parecidos com a Parece gente. alienígena. É, A exatamente, primeira vez que eu vi um macaco, eu falei, isso, mano, é um isso. alienígena. Já viu ele isso. fazendo graça pra câmera? Já. Fazendo Na minha cara- casa tem muito Ah, macaco. Tem muito. Eu dou banana na mão, faço... Ah, você mora tipo arborizado. Eu moro no mato, e tem muito macaco, não é pouco macaco. Dezenas. Ah, então Cara, você viu eu vejo, macaco. me relaciono todo dia com os macacos lá, não só, mas tem um monte de bicho, mas macaco é um negócio que eu acho especial. O resumo da ópera é o seguinte, tem uma primatóloga, uma especialista em macaco, chamada Jane Goodall. E a Jane Goodall, talvez não, considerada a maior primatóloga da história, do mundo. Caralho. E então a mulher, ela, por exemplo, ela foi viver numa área uma reserva para estudar macacos durante décadas, num estudo assim absurdamente rigoroso e etc e tal. E ela tem registros de rituais, muito entre aspas, espirituais de macacos. Então, tem Como um se ele tivesse macaco... em vida espiritual. macaco. Não, por exemplo assim, por exemplo, o macaco fazendo um negócio pra cachoeira. Quem quiser procurar na internet, porque certamente o pessoal que vê o programa gosta de internet. Eles contemplando. Ele tendo o seu aha moment, assim, na frente da cachoeira. Uau, pode procurar. Ah, Jane mano, Goodall, que louco. cachoeira, macaco. Eu já escrevi sobre isso, inclusive. Ou seja, existe um senso de alguma coisa que eventualmente... Macaco, o chimpanzé não precede o humano, tá? Isso é um erro conceitual. Mas existe um ancestral comum. E a gente pode dizer que existem evidências que algum tipo de conexão com alguma coisa, que eventualmente pode ser a natureza, eventualmente podem ser coisas específicas da natureza, eventualmente pode ser o mundo como um todo, sei lá o que é, porque eu não estou na cabeça do macaco, mas existem indícios de algum nível de conexão que antecede a própria espécie humana. Se a gente for ver o animismo, a ideia de que as coisas estão vivas e tem uma alma, o mundo tem uma alma, é a religião mais prevalente entre os povos que não são culturalizados da maneira que a gente conhece. Por que será isso? Por que que todos têm alguma força? Você não vai ver nunca um povo no mundo que não tem nenhuma espiritualidade. Agora olha só, olha o pulo do gato do que eu estou falando. Espiritualidade, esse feeling, esse senso de conexão. Religião, esse feeling, esse senso de conexão. Mais uma doutrina. Uma parte que é cognitiva. Estudos de ressonância magnética funcional, estudos sobre o que está acontecendo no cérebro, quando as pessoas estão em contexto religioso, em práticas religiosas, mostram que as duas coisas existem e elas são independentes. E tem gente que tem uma mega tendência a essa espiritualidade, que é uau! E tem outras que têm uma mega tendência a essa que é mais
da doutrina, da palavra, do texto, da lição, do ensinamento, da moralidade. E tem gente que tem o caminho do meio, das duas. Independentemente do tipo, o fato é que a animista, que é aquela que não depende de palavras, naturalmente vem antes porque ela não depende de palavras. Então, o que a gente pode dizer, no mínimo, é que essa forma de conexão que vem antes parece ter algum aspecto evolucionário. Parece que ela faz parte do nosso material genético. Porque a gente vê em todos os agrupamentos humanos e a gente vê até indícios muito rudimentares nas outras espécies, como no caso do chimpanzé. Essa é, para mim, a visão da religião. Então, não é que eu acredito a Deus. Não. De verdade. Inclusive, tem um negócio muito louco. Isso eu nunca falei em programa nenhum. Mas existe uma época, eu fiquei atrás disso, obcecado. Existe a máquina de ver Deus. O que é a máquina de ver Deus? Chama máquina de ver Deus. Desapareceu porque virou um tabu. A máquina de ver Deus foi um sistema de estimulação cerebral que, com o tipo específico de estimulação, fazia com que as pessoas tivessem um senso de presença. Qual que é a sensação mais comum em quem toma chá de cogumelo em quantidades elevadas, ou um ácido, 2, 3 ácidos, enfim. Delirar. Não, mas quando não toma pouquinho, quando você passa do nível da cisão do ego, que se chama, ou seja, você faz assim, não é um senso de conexão com o universo? Senso de presença. Por que ele está lá? O que fazem essas drogas? Elas inibem. Elas não excitam, elas inibem. Inibem o quê? Áreas do pensamento, áreas da racionalidade, da então, quando uma representação. pessoa usa Você inibe droga... tudo isso... Só um último exemplo. Qual é o delírio esquizofrênico mais comum de todos? Já que está sendo perseguido? Exatamente, que existe alguma coisa no universo que você não está vendo, que está em conexão com você. Que, eventualmente, porque as emoções estão todas uma bagunça, se torna persecutória. Mas, muitas vezes, o delírio se torna: eu sou Deus, eu sou filho de Jesus Cristo, eu sou o escolhido, e assim por diante. Por quê? Por que a inibição das áreas do pensamento, seja através de uma droga alucinógena, seja de uma doença que afeta o córtex pré-frontal, seja do que for, ela gera esse senso de presença? Provavelmente porque o senso de presença em si está inscrito no nosso DNA, porque provavelmente essa conexão com o mundo é muito importante para a gente viver o mundo. Esse é o grande ponto. Porque se você... Entendeu? Uma lição bonita aí na história mesmo. Porque assim, se você não tem conexão nenhuma com nada, e dane-se o mundo, e dane-se tudo, a vida das outras pessoas vai se tornar muito pior, e a recíproca vai se tornar muito pior, a sua também, e aí, naturalmente, essa pequena sociedade ou a civilização converge ao cataclisma. E você paga com isso, e o seu gen paga com isso através dos seus filhos. Por isso que eu acredito que existam, sim, evidências muito claras e uma lógica, como eu estou dizendo, para se pensar que algum nível de conexão está inscrito no DNA, que é diferente de se falar das religiões organizadas. Mas a gente pode dizer, elas justamente acontecem em cima dessa base, portanto elas não estão delirando, viajando na maionese, nem são meras manipulações, como ateus falam por aí, nem a pau.